Olá, queridos ouvintes, bem-vindos para mais um capítulo. Antes de começarmos, gostaria de deixar um recado bem rápido. Por favor, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E caso você queira auxiliar mais ainda no crescimento do canal, compre na Amazon utilizando os links abaixo deixados na descrição. Muito obrigada e vamos para o capítulo de hoje. Livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, Parte 2, Capítulo 4. O mais alto círculo da sociedade em São Petersburgo é um círculo propriamente dito. Todos se conhecem e até se frequentam. Mas esse grande círculo tem suas subdivisões. Anna Arkadievna Karenina tinha amigos e laços estreitos em 3 círculos distintos. Um deles era o dos funcionários, o círculo oficial do seu marido, formado pelos colegas de trabalho e subordinados, unidos e separados, conforme as condições sociais das maneiras mais diversas e caprichosas. Agora, Ana lembrava-se com dificuldade do sentimento de respeito quase religioso que nos primeiros tempos tivera por aquelas pessoas. Agora conhecia a todos, como se conhecem os habitantes de uma cidade do interior. Conhecia os hábitos e as fraquezas de todos eles, sabia onde o sapato lhes apertava. Conhecia as relações que mantinham entre si e com o centro do poder. Sabia quem era a favor de quem e como e em que cada um se respaldava. Sabia quem concordava e quem discordava, e por que razão. Mas esse círculo de interesses políticos masculinos nunca despertara o seu interesse, e Ana o evitava, apesar dos apelos da condessa Lidia Ivanovna. Outro círculo próximo de Ana era aquele ao qual Alexei Alexandrovitch devia sua carreira. No centro desse círculo estava a condessa Lidia Ivanovna. Tratava-se de um círculo pequeno, formado por mulheres velhas, feias, virtuosas e devotas, e por homens inteligentes, cultos e ambiciosos. Uma das pessoas inteligentes que pertenciam a esse círculo o chamava de a consciência da sociedade petersburguesa. Alexei Alexandrovitch prezava muito esse círculo, e Ana, que sabia tão bem como conviver com todos, encontrou amigos também ali, ainda nos primeiros tempos de sua vida em Petersburgo. Agora, após o seu regresso de Moscou, esse pequeno círculo se tornou insuportável para Ana. Parecia-lhe que todos fingiam, ela também, e essa sociedade tornou-se tão enfadonha e constrangedora que Ana frequentava o menos possível a casa da condessa Lidia Ivanovna. Por fim, o terceiro círculo a que Ana estava ligada era a alta sociedade propriamente dita. A sociedade dos bailes, dos jantares, das vestimentas suntuosas, a sociedade que com uma das mãos se agarrava à corte para não baixar ao nível da sociedade mediana, que os membros daquele círculo pensavam desprezar, porém cujos gostos eram não apenas semelhantes aos seus, como exatamente os mesmos. O elo entre Ana e esse círculo se mantinha por meio da princesa Betsy, esposa do seu primo, a qual possuía uma renda de 125.000 rublos e se afeiçoara a Ana, de um modo especial, desde o seu ingresso na sociedade. Zelava por Ana e a atraía para o seu círculo, ao mesmo tempo que zombava do círculo da condessa Lidia Ivanovna. Quando eu for velha e feia, também farei o mesmo, dizia Betsy. Mas, para a senhora, uma jovem bonita, ainda é cedo para ficar naquele asilo. Nos primeiros tempos, Ana evitou o mais que pôde a sociedade da princesa Tverskaya, pois exigia gastos acima de seus recursos, e, além disso, no fundo, preferiu o primeiro círculo. Mas, após a viagem a Moscou, deu-se o contrário. Ela evitava os amigos circunspectos e procurava a alta sociedade. Aí encontrava Vronsky, e nesses encontros experimentava um prazer provocante. Via Vronsky com especial frequência em casa de Betsy, que era Vronskaya de nascimento e prima dele. Vronsky estava em toda parte onde houvesse uma chance de encontrar Ana, e quando podia, lhe falava do seu amor. Ela não lhe dava nenhum motivo para isso,
mas toda vez que o encontrava, ardia em sua alma o mesmo sentimento de vivacidade que a dominara quando o vira pela primeira vez, no vagão do trem. A própria Ana sentia que, ao vê-lo, a alegria brilhava em seus olhos e franzia seus lábios num sorriso, e ela não conseguia sufocar a expressão dessa alegria. Nos primeiros tempos, Ana acreditava sinceramente estar desgostosa com ele por se permitir assediá-la, mas pouco depois do seu regresso de Moscou, veio uma noite em que Ana imaginou encontrá-lo, mas Vronsky não apareceu, e pela tristeza que a dominou, Ana compreendeu claramente que se enganava, que esse assédio não só lhe desagradava, como constituía o principal interesse de sua vida. Uma cantora famosa se apresentava pela segunda vez e a alta sociedade estava em peso no teatro. Vronsky, da sua poltrona na primeira fila, avistou a prima em seu camarote e se dirigiu até lá, sem esperar o intervalo. "Por que o senhor não veio jantar?" perguntou Betsy. Fico admirada com a clarividência dos enamorados. E acrescentou com um sorriso de modo que só ele pudesse ouvir. Ela não estava lá, mas venha depois da ópera. Vronsky dirigiu-lhe um olhar interrogativo. Ela inclinou a cabeça. Vronsky agradeceu com um sorriso e sentou-se ao seu lado. "E dizer que o senhor zombava tanto dos outros", prosseguiu a princesa Betsy, que sentia um prazer especial em acompanhar os passos daquela paixão rumo ao desfecho. "E agora, o que foi feito de tudo aquilo? O senhor foi fisgado, meu caro." "É só o que desejo, ser fisgado", respondeu Vronsky com seu sorriso calmo e jovial. "Para dizer a verdade, se há algo de que me queixar, é de ser fisgado muito pouco. Começo a perder a esperança." "E que esperança pode ter o senhor?" disse Betsy, que em defesa da amiga se mostrou ofendida. "Entendamo-nos." Mas pequenas luzes corriam por seus olhos, dizendo que entendia muito bem, e tanto quanto Vronsky, a esperança que ele podia ter. "Nenhuma?" respondeu Vronsky sorrindo e deixando à mostra os dentes perfeitos. "Perdão", acrescentou, tomando-lhe da mão o binóculo e passando a observar por cima do ombro nu da prima a fileira de camarotes do lado oposto. "Receio que eu esteja me tornando ridículo." Vronsky sabia muito bem que, aos olhos de Betsy e de todas as pessoas da sociedade, ele não corria o menor risco de parecer ridículo. Sabia muito bem que, aos olhos daquelas pessoas, o papel de um infeliz apaixonado por uma jovem ou por qualquer mulher livre pode parecer ridículo. Mas o papel de um homem que assedia uma mulher casada e põe a própria vida em jogo a fim de atraí-la para o adultério tem algo de belo, grandioso. Jamais poderia parecer ridículo, e por isso Vronsky baixou o binóculo e fitou a prima com um sorriso orgulhoso e satisfeito que ondulava sob o bigode. "E por que o senhor não veio jantar?" perguntou ela sorrindo. "Isso eu tenho de lhe contar. Estive ocupado, e sabe com quê? Aposto 100 ou até 1000 que a senhora não vai adivinhar. Fui reconciliar um marido com um homem que ofendeu sua esposa." "Sim, é verdade." "Mas e então, conseguiu?" "Quase." "O senhor precisa me contar essa história", falou levantando-se. "Venha no próximo intervalo." "Não posso. Vou ao Teatro Francês." "E perder Nilson?" horrorizada, perguntou Betsy, que jamais conseguiria distinguir Nilson de uma corista qualquer. "O que fazer? Marquei um encontro lá, e tudo por causa da tal reconciliação." "Bem-aventurados os reconciliadores, eles serão salvos", disse Betsy, lembrando-se de algo semelhante que ouvira de alguém. "Pois bem, então sente-se e conte-me o que aconteceu." E ela sentou-se outra vez.